meus amigos, vamos então dar continuidade ao nosso curso de desenho arquitetônico e agora vamos dar prosseguimento à nossa apostila compreendendo a leitura do desenho arquitetônico. No caso aqui nós temos uma planta baixa de um escritório, né? E o que nós temos de novo aqui? Nós temos, primeiramente, que lembrar, né, o que eu já disse para vocês, as linhas grossas representam as paredes, tá vendo? As linhas grossas representam as paredes, aqui estão as paredes, tá? Do escritório. As linhas médias representam as janelas, tá? Ó, são linhas que como se fosse continuidade da parede, mas a linha fica mais fina, ela fica média, né? Então são as linhas médias que representam as janelas e também as linhas médias que representam a porta. A porta geralmente é representada dessa forma, tá? Diferente da janela, que é sempre representada em linha reta, as portas elas são representadas sempre abertas. E aqui, né, com as linhas médias. E por último, a gente tem o piso. Tá vendo o piso aqui do lado de fora na varanda aqui, ó, gente? Ó, o piso aqui ó, na varanda, representados com linhas finas. Isso que é a Shura, tá? Esse monte de quadradinhos que vocês estão vendo aqui, né? Esse monte de jogo da velha, que como a gente dizia quando era criança, né? Esse monte de quadradinhos aqui a gente chama de achuras. E essas achuras, elas não estão aqui para representar o desenho do piso, porque na planta baixa do desenho arquitetônico, essas achuras no piso querem dizer o seguinte, que esse piso é um piso hidrossanitário. O que significa isso é que ele é um piso onde por ele passam instalações hidráulicas e instalações sanitárias de esgoto, tá? Então, toda vez que vocês encontrarem em uma planta de desenho arquitetônico, uma planta baixa, um piso todo desenhadozinho como se fosse cerâmico, ali não é para discriminar o piso, é para dizer que ali existe a instalação hidrossanitária, ou seja, a passagem de canos de água e de esgoto. É isso que está dizendo, tá? Vocês veem aqui também o que nós já vimos, né? O nome designado, ó, geralmente aqui, ó, escritório e a varanda, geralmente no centro, e embaixo a área, que a gente já viu também. Eu coloquei um vídeo só sobre isso, que não é meu, para vocês assistirem, para que vocês aprendam a calcular a área, né? Então, que é a medida de um lado, que aqui, ó, nesse caso, é 4 metros, por outro lado, que aqui no caso aqui está como também 4 metros, né? Então, aqui você tem 4 metros por 4 metros, na verdade aqui ele dá 4,20, né? Então, vai dar 16 metros e 50, ok? Então, essa medida aqui, 16 metros e 50 é em metros quadrados, ou o 2 aqui, ó, significa que é o que é a área do piso, certo? É a área do piso, quanto que ele tem de piso, certo? Então, um lado vezes o outro lado deu em metros quadrados. Então, deu 4 vezes 4,2, deu 16,5 metros quadrados, ok? Aqui nós também temos aquelas simbologias, né? Ó, veja aqui, ó, J1 de janela 1, aqui nós temos P1 de porta 1, J2 de janela 2, e aqui nós temos um C1, né? Que esse é novo para vocês, mas aqui ele quer dizer que você também é um tipo de janela especial que ele colocou como C1. Por que ela é diferente das outras? Porque aqui vai aparecer uma coisa nova que eu estou passando para vocês. O que é isso? Vocês vejam que vocês vão ver o tracejado agora aqui, ó, no meio dos traços da janela, em escuro. O que significa isso? Significa que você tem uma janela alta, uma janela acima de 1,50 m. Inclusive ele colocou aqui, ó, peitoril, P de peitoril, igual a 1,85 m. Quer dizer que essa janela, o peitoril dela começa a 1,85 m, ou seja, é bem alto, é quase a altura do chuveiro. Aí que vai aparecer aquela janelinha lá, que ela tem aqui, aí ele colocou a medida, ó, 1 por 0,80. Então a janela tem 1 de largura por 0,80 de altura e ela começa, ela é assentada a partir de 1,85 m do piso. E é por isso que aparece então, ó, veja que nessa janela aqui, ó, você só vê os traços médios e nessa aqui só os traços contínuos, né, médios, mas nessa aqui não, você está vendo traços nessa janela tracejado e forte. É para dizer o quê? Que essa janela está passando acima do corte, ok?
E aí ele mostra que ele está a 1,85 m, por consequência está acima do corte, porque o corte só tem 1,50 m, e deu a medida da janela de 1 por 0,80, 1 de altura, 0,80 de largura. Tá, gente? Aqui também vocês podem observar que tem algo novo. O que é esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui é o símbolo de cota do piso. O que é cota do piso? É a altura do piso em relação à calçada da rua, ao passeio da rua, né? Então aqui ele está 0,20 mais alto, positivo, né? Eu não boto mais, mas significa que quando é mais baixo tem um menos, quando é positivo não tem nada. Então ele está a 20 centímetros acima da altura do nível da calçada, que sempre geralmente é o zero, e aí é a referência para a gente medir os outros pisos. Então o escritório está 0,20 acima da altura do piso do passeio. E a varanda está a 0,10 acima da altura do passeio. Esse negocinho aqui, quadradinho aqui, solto, isso aqui é um pilar, tá, gente? Isso aqui é um pilar, isso aqui é outro pilar, ok? Isso é como se faz o pilar. Ele é algo geralmente de alvenaria ou de concreto, às vezes pode ser também de estrutura metálica, e aí você faz aqui, ó, ele um traço forte, né? Então esses quadradinhos com traço forte que vocês vão encontrar nos desenhos são os pilares, ok? São os pilares, tá? Aqui também ele colocou a medida, né? Esse 2 por 62 é a largura, 2 metros por 1,62 de altura. E o peitoril dessa janela aqui, ó, é 1 metro, tá? A varanda ele colocou a medida dela, ó, 10,10 metros quadrados, que significa o quê? 4,30 por 2,05. Então ele multiplicou essa largura aqui por esse comprimento aqui, 4,30, e encontrou então a área da janela. Por fim, nós temos as cotas aqui, ó, as cotas todas do lado de fora, com as linhas auxiliares, com as linhas de chamada aqui, dando para vocês aqui a medida de cada lado dos ambientes. E por último, nós temos essa coisa estranha aqui no meio do desenho, que está pontilhando traço ponto com uma seta. Isso é um elemento novo também, que é a linha de corte. É usado somente na planta baixa para indicar que eu vou fazer um desenho vertical e não horizontal, porque o horizontal, que é paralelo ao piso, é a planta baixa, que eu vou fazer um desenho vertical, ou seja, ele é paralelo à parede, cortando como se fosse um bolo a edificação. Então a edificação vai ser cortada como se fosse um bolo, tá? E aqui ele indica que ele vai cortar e vai olhar para lá. Por isso a seta está para lá. E aqui ele vai cortar como se fosse um bolo e vai olhar para lá. Então ele vai ver o que? Vai ver essa janela, ele vai ver um pedaço dessa porta, outro pedaço dessa janela. Quando ele cortar aqui, ele não vai ver, como ele vai olhar para lá, ele não vai ver nada desse lado. Ele vai ver então essa janela e essa parede, um pedaço dessa janela e só. É o que ele vai ver. Então isso aqui indica o quê? Indica o corte na planta baixa para onde você está olhando. Porque diferente da planta baixa, o corte ele não tem um lugar preciso. A planta baixa é a 1,50 do piso, o corte não. E é por isso que você indica ele, ok? É por isso que você indica ele na planta baixa. Tá, gente? Então, essas são o que? As principais informações que você tem em uma planta baixa. Você ainda tem aqui o traço ponto que nós já vimos, que representa o que? O beiral, né? O fim do beiral, o fim do telhado, tá? E aí, com isso, você tem a leitura total dessa planta baixa deste imóvel. Tá bom, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Continuamos na nossa próxima aula.